Olá, você não entendeu nem leu errado. O título desse vídeo é A Bela e a Fera. E eu te desafio, de verdade, a assistir esse vídeo até o fim e ver o quão rico ele é. Por mais que pareça bobo, ou infantil, ou pequeno, não sei. Qualquer associação de um desenho animado com a palavra de Deus, a verdade é que todas as coisas apontam para o Criador. Todas as coisas do universo sinalizam ou trazem à memória ou apontam para o que Cristo fez, para o que Cristo vai fazer, para o que Deus criou e como Ele dirige as nossas vidas, como Ele age em nós e através de nós. Eu confesso que por muito tempo eu fui até resistente. Tem meses que eu recebi essa mensagem, mas hesitei em gravar. Até que eu entendi que a mensagem não é minha. E a responsabilidade do resultado daquele que me entregou. Eu tenho que simplesmente entregar a mensagem. Te desafio, assista esse vídeo até o final. Talvez eu não fale tão rápido, coloque na velocidade 2. Ele fica na metade do tempo e você recebe a mensagem, mas não deixe de assistir cada detalhe dessa mensagem. Vamos lá. A Bela e a Fera. Essa história, né, adaptada, essa história ilustrada pela Disney, vai contar de uma menina, de uma jovem que se apaixona por um monstro, né? Uma fera é um jovem rapaz que recebeu uma maldição e que ficou preso em seu castelo como uma maldição de vida, né? Há muitos anos ele já vivia isso e se transformou em um monstro. Esse jovem, pela sua maldade, foi aprisionado tanto no castelo como na maldição de transformação física. Ele virou literalmente um bicho, um ser peludo, grande, grotesco e mal-humorado, solitário. Agora vamos para os códigos que eu consegui extrair dessa mensagem. Bela era uma jovem sonhadora, uma jovem à frente do seu tempo, uma verdadeira joia. Ela era distinta. A Bela, se a gente tira o B, fica ela. A Bela era sobre ela. A Bela era identidade. A Bela era essência. Ela não estava preocupada com o contexto, ela não estava preocupada com as amizades, ela não estava preocupada com as limitações do interior, de onde ela vivia, do contexto que ela nasceu, nada disso. Ela estava preocupada apenas em ser ela mesma, sempre. E isso sempre fez dela como alguém rebelde, como alguém até louca. Não, essa daí é esquisita, é estranha, enfim, se acha diferente. Ela era. Ela estava vivendo de fato a essência dela. Bela era realmente bela. Ela era bela. No viver a essência dela, ela incomodava quem estava em volta, mas ela estava preocupada em não parecer, mas ser. A fera estava aprisionado, ou o ser, o homem fera, aquele que se tornou fera, estava aprisionado no passado. Se tira o F, a fera era. Então, não é sobre quem ele é, mas sobre quem ele foi. A culpa, a amargura, o passado, a fera era. O que a palavra de Deus diz o tempo inteiro? Que o diabo é um
acusador. A palavra de Deus a palavra de Deus deixa claro que Deus nos chama pelo nome. Lá em Gênesis vai dizer que Deus nos criou imagem e semelhança dele, nos fez coroa da criação. Deus está dizendo que de tudo que ele criou, ele nos fez para coroar a criação. Ele colocou em nós o sopro de vida, ele colocou a essência e ele colocou um propósito em cada um de nós. Por mais que a gente tenha missões parecidas, por mais que a gente possa executar ah, tarefas similares, existe um propósito dentro de cada um de nós e Deus nos chama por essa essência. Lá em Apocalipse vai dizer que cada um de nós tem um nome no céu. A gente vai ser recebido com um nome específico. Cada um de nós é chamado por um nome, ou seja, o nome que Deus me conhece, ou o nome que Deus verdadeiramente me deu, nunca houve em ninguém que já nasceu ou morreu nessa terra. E nunca haverá outro com o mesmo nome. Deus tem um nome exclusivo para cada um de nós. Sabe o que a palavra de Deus diz com isso? Identidade. Existe uma identidade, uma porção de promessa, de conhecimento, de referência pessoal exclusiva. Existe algo somente seu no céu. Uma porção derramada sobre você, sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós. Essa exclusividade fala sobre identidade, fala sobre essência. Deus nos chama por quem nós somos. A Bela, a Bela era ela. Ela simplesmente sabia reconhecer os dons pessoais. Ela sabia sonhar de forma ilimitada, porque a mente dela não era cativa, ela não era presa ao contexto, ela não era limitada pelo contexto. Em contrapartida, a palavra de Deus vai dizer que o diabo é um acusador, né? E ele sempre nos chama pelo nosso pecado. Enquanto Deus nos chama pela nossa essência, enquanto Deus nos chama por quem nós realmente somos, o inimigo sempre vai nos chamar por alguém que nós fomos, ou melhor, por uma atitude que tivemos. Ou seja, o diabo o tempo inteiro diz: você não pode isso porque você fez aquilo. Quem você pensa que é se você já agiu assim, 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 assado? O diabo o tempo inteiro tenta dizer: você lembra quem você foi? Você lembra o que você já fez? Você era isso, 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 isso. Então você ainda é, né? A fera carregava uma maldição. Aquele cara, aquele jovem, não parava de remoer por ter sido preso, aprisionado e condenado por quem ele um dia foi. Soberbo, arrogante, orgulhoso, pretensioso. A fera vivia no que ele era. Quando a Bela encontra a fera, numa fuga, numa saída, num passeio talvez despretensioso, a Bela estava vivendo a essência dela, de liberdade, de desbravar, de conhecer, de viver o novo. A Bela, vivendo a essência dela, saiu, cumpriu o id, né? E nessa saída da Bela, ao encontrar a fera, ela se compadece daquele ser horripilante, assustador para qualquer um, violento, bravo, solitário, amargurado. A fera era. A Bela, identificando isso, por algum motivo muito estranho e surpreendente, ela escolhe tentar entender aquela história e não simplesmente fugir. E, sendo prisioneira de alguma forma, ela se compadece e começa a olhar para a essência da fera e vê que alguma coisa ali
não é o que aparenta ser. A Bela consegue ver a essência por trás da fera. A Bela, por ser ela, por viver a essência, ela consegue acessar a essência do outro. E acessando a essência do outro, ela vê que existe um ser humano, um indivíduo, um príncipe fantasiado. Existe uma casca que a própria fera se recusa a tirar. A fera, o ser que foi transformado em fera, já está tão ferido, a fera ferida, a fera já está tão ferida, aquele cara já está tão ferido, que ele já assumiu aquilo como identidade. Eu sou brabo mesmo. Eu sou feio mesmo. Eu sou mal-humorado e solitário mesmo e vou continuar assim. E a Bela fala: não te vejo tão mal assim não. Eu não acho que você seja tão assustador não. E aí eles começam a conviver e a fera é constrangida pelo amor da Bela. E aquilo começa a resgatar o ser humano que tem por trás daquele monstro. Deus do céu. Por favor, compartilhem esse vídeo. Por favor, olhem por trás para além do título. Não veja isso como uma história infantil, mas queira ver o quanto de Bíblia tem aqui. Isso é Deus. Uma pessoa curada, uma pessoa que vive sua essência, uma pessoa que tem personalidade, que sabe quem ela é em Deus, ela não recua diante de desafios e liberta e cura pessoas que estão aprisionadas em acusações, aprisionadas em maldições, aprisionadas em falta de identidade, aprisionadas em acusações sobre quem era. A Bela cura a fera. A Bela liberta a fera. Pessoas curadas curam, pessoas libertas libertam. O amor da Bela age tanto ao ponto de livrar a maldição da fera. E a fera volta a ser um príncipe, mas com coração transformado. Essa é uma história romântica e fantasiosa, mas a verdade é que Cristo fez isso por mim, fez isso por você, faz por cada um de nós, e ser cristão é ser réplica de Cristo. Cristo nos amou, sendo a essência dele, enquanto nós ainda estávamos presos nas nossas capas de monstro. Mesmo imersos no pecado, Cristo não estava olhando para aquilo que a gente fez, mas para a nossa essência. Cristo diz: eu não estou preocupado com quem você era. Eu quero saber quem você é. Eu não estou procurando aquele, eu estou procurando ele. Eu não estou procurando o que você foi ou o que você fez, mas quem você é, a sua essência. O amor de Cristo nos liberta de prisões e maldições que insistem em afirmar que somos um monstro, que nos tornamos um monstro, que somos maus, que somos perversos, que somos violentos. Cristo está dizendo: não, você só é alguém mal compreendido, vem cá. Deixa eu te falar quem você realmente é. E Cristo imprime em nós a identidade que origina nele, imagem e semelhança do Criador. Cristo já existia desde o início, ele estava ao lado do Pai. Deus Pai, Filho e Espírito Santo criou todas as coisas. Nós fizemos imagem e semelhança. Nós, né? A nossa imagem e semelhança. É um plural, Deus não criou sozinho. Deus não fez apenas a imagem dele. A imagem, nós somos a imagem do Pai e do Filho, nós somos inspirados nele. E Cristo, sabendo disso, resgata a nossa identidade para além daquilo que nos acusam. O amor de Cristo por nós nos liberta de prisões e maldições, e ele nos convida para viver esse amor, nem sempre romântico, né? Não é só sobre homem e mulher. A história e a simbologia aqui vai muito além disso. É de você amar
A alma é de você amar um ser ao ponto de se sacrificar para que esse ser seja edificado e ambos vivam em cura e liberdade. A história da Bela e a Fera nada mais é do que o resumo de uma maldição que pode ser convertida em bênção se alguém não olhar apenas para as aparências, se alguém olhar para além de um contexto raso, né? E aqui eu vejo um bicho feio, peludo, com chifre de mau humor. Esse cara é ruim. Não, peraí, o que está acontecendo? Que ser é esse que habita solitário num castelo? E por que se isolou? E começa a servir, começa a acompanhar, começa a conversar, começa a questionar e começa a tratar aquele ser a ponto dele ir se revelando e percebendo em si. Isso é nada mais é do que uma terapia, né? A Bela foi a psicóloga do Fera ali. Quando ninguém sequer ousava encostar nele, ela encostou, teve curiosidade, amou, permitiu que ele olhasse para si mesmo até e dissesse: Não, eu não sou isso. Fizeram isso comigo e eu não sou o que fizeram comigo. Uma outra frase de efeito que a gente escuta muito, né? O que importa não é o que fizeram com você, mas o que você faz ou o que você fez daquilo que fizeram com você. Então, não é simplesmente a maneira que a gente se vê, mas quem nós somos. E quando a gente alinha essas duas coisas, quando a gente sabe realmente quem nós somos, e a palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe o que ele está dizendo? Toda manhã eu deixo para trás o que já foi e eu renovo a minha misericórdia. Eu quero um novo tempo para você. Quando é que você vai fazer isso? Deus espera que nós não olhemos para trás em vista do que fizemos, pecamos, erramos, que a gente confesse e deixa isso, deixa essa vida, deixa essa capa de fera, deixa essa violência, deixa esse mau humor, deixa essa amargura, deixa essa queixa, deixa essa murmuração, deixa essa preocupação com autoimagem, esquece tudo isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Busque ser quem você foi criado para ser. Busque viver verdadeiramente sua essência. Não se preocupe com o que vão pensar, com o que vão dizer, com o que vão falar, porque isso vão fazer de qualquer forma. Você errando ou acertando sempre vai estar na boca de alguém, sempre vai ser motivo para ser falado. Então, viva a sua essência sem restrições, sem medo de juízo, mas busque quem você é em Deus, aquele que te criou. Ai, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele deixa para trás as coisas que para trás ficaram e tudo se fez novo. E tudo se fez novo. Deus levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, através de Cristo na cruz, do sangue de Cristo. Cristo nos libertou. Apesar do acusador dizer constantemente quem nós éramos, a fera que a gente era, Cristo está dizendo: eu sei a beleza que há em você e eu olho por quem você é e não pelo que você fez. E em contrapartida, Cristo, ser cristão, é ser uma continuidade, é ser uma sequência, é ser uma cópia de Cristo aqui na Terra. Entendendo o amor de Cristo por nós, entendemos que nós fomos a ovelha desgarrada, entendemos que nós fomos o filho pródigo, entendendo que nós fomos aquele que deixamos tudo, abandonamos, não olhamos para trás, nos sentimos culpados, entendendo que nós somos esse e que Cristo veio e nos amou, bem como na história Bela fez com a fera. Cristo espera que nós façamos com todos à nossa volta, não só com o amor de nossas vidas, não só com nosso esposo, esposa ou namorada, mas com nossos amigos, com nossos conhecidos ou até com pessoas desconhecidas, que a gente busque olhar as pessoas para além da imagem ou do contexto,
que a gente olhe para as pessoas buscando a verdadeira essência delas, que não há maldade, não há mácula, não há pecado, não há distorção naquilo que Deus criou. O mundo, o contexto, o pecado distorce, suja, polui, tenta mudar, mas a essência que Deus colocou em cada um de nós, em todo ser humano, a essência é boa, é pura, é produtiva. Que a gente tenha um olhar de bela, um olhar de belos, que a gente tenha um belo olhar, de olhar para cada pessoa em sua essência e não no que essa pessoa aparenta ser. Se essa mensagem fez algum sentido para você, se você consegue perceber Bíblia realmente em todas essas coisas, se você consegue entender o poder e a intensidade de uma mensagem dessa, quando Deus se revela através de mínimos detalhes, inclusive através de uma história infantil. Se você entende que isso é a mensagem da cruz, que isso é a mensagem de Cristo e que isso transforma pessoas e que isso liberta, compartilhe essa mensagem. Ela seguramente tem o poder de transformar e não está em mim, não está na criatividade, nem me elogiem por isso, não tem nenhum, absolutamente nada meu aqui. Eu só estou entregando um recado. Não é sobre criatividade, não é sobre inteligência, é pura e simplesmente sobre a palavra de Cristo, sem filtro, sem a minha resistência, sem meu julgamento, sem o que eu acho, sem eu gostar ou desgostar. É simplesmente a palavra de Deus. E ela é feita para libertar, curar e tirar pessoas de prisões, maldições, engano. Deus quer olhar para quem você é e espera que a partir do amor dele por você, porque a palavra de Deus também diz que ele nos amou primeiro, bem como Cristo nos amou, que nós possamos amar todos à nossa volta. Se eu não me engano, em João, vai dizer, né? Cristo fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Aí lá em 1 João, se eu não me engano, vai dizer, primeiro fala amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Lá na frente o próprio Cristo vai dizer, como a ti mesmo não. Tem gente que não sabe nem se amar. Ame o próximo assim como eu vos amei. É como se Cristo não precisasse mudar a lei, mas falou, eu vou ler de um jeito diferente. Não ame o próximo como você se ama, não. Ame o próximo assim como eu vos amei. Quer dizer, ainda que você não se ame, cara, porque tem muita gente que não consegue amar a si mesmo e, por consequência, não consegue amar o outro. Se Cristo, se a palavra de Deus, se Cristo, se o Evangelho diz ame o outro como a si mesmo e eu não me amo, eu também não vou amar o outro. Aí chega uma hora que Cristo fala, eu vou simplificar para vocês. Amem ao próximo assim como eu vos amei. Agora você não pode dizer que não tem um exemplo. Ainda que você não se ame, ainda que você não saiba se amar e o valor que você tem, ame o próximo assim como eu amei vocês. Assim como eu resgato você todos os dias das suas trevas, dos seus medos, dos seus anseios, faça isso por quem está à sua volta. Seja luz onde você estiver. Cumpra a sua essência e o seu chamado, que é tornar a vida de todos que estão à sua volta um pouco melhor a cada dia. Seja luz, seja você. Não deixe de compartilhar essa mensagem, não deixe de viver essa mensagem e sejamos todos belos, resgatando feras diariamente dos seus medos, das suas angústias, trazendo para a liberdade, bem como aquele que nos libertou. Deus abençoe o seu dia.